essa é a minha página inicial, né? Ele já me dá uma página inicial pronta, mas eu não quero essa página aqui. Eu vou colocar o post aqui só para a gente ver como é que ele vai ficar. Então, agora nós vamos partir para os nossos controllers. Então, vocês estão vendo aqui que ele tem o app admin, tá? O app admin. E a gente tem o default. O default ele já me dá um controller pronto, com uma função para fazer login, com a função da página inicial, com a função de chamada para fazer download de imagem, tudo mais. No nosso caso, eu não vou modificar a index, eu vou criar uma view, né, para a gente poder brincar com esse post, depois a gente volta para a index. Então, eu vou criar uma função nova aqui no meu controller default, def posts. Acabou. Return dict. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou declarando uma função posts que não vai retornar nada, ele vai retornar um dicionário vazio. Essa função dict, ela vai pegar os dados que eu vou chamar aqui do meu banco de dados e vai transformar isso em um dicionário. Então vamos lá. Para mim poder ver essa URL, basta eu vir aqui em /posts. Ó, não tem nada. O que o Web2Py faz? Ele tem um sistema de views genéricas. Então eu não preciso de escrever a view, mas por questões de segurança e por questões de praticidade, nós vamos criar uma view aqui no controller, na seção views. Dentro de default eu vou criar um arquivo chamado posts.html e eu vou colocar aqui, deixar em branco, e ó, eu atualizei a página, ele renderizou a view automaticamente para mim. Então aqui eu não preciso de fazer render, o caminho da view, né, default posts, não pode. Eu posso fazer isso, eu posso mudar isso, mas não precisa, ele já faz automático para mim. Para mim não ter que ficar me preocupando com isso, basta eu seguir esse padrão e vai dar tudo certo. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é estender. O Web2Py, a template engine do Web2Py trabalha com herança. Então eu posso estender um layout padrão que ele já cria para mim aqui, chamado layout, que nós vamos modificar depois, e colocar o conteúdo aqui dentro. Então não preciso de fazer gambiarra, nada disso. Basta eu fazer isso aqui, ó, extend layout.html. Acabou. A partir de agora, ele vai HTML. Ele vai pegar esse layout lá da view default e colocar aqui. Vocês viram que ele gerou um erro. Para aproveitar e falar sobre erros, o Web2Py ele me dá um sistema de tickets. Então aqui, sempre que acontecer um erro, ele vai gerar um ticket e ele vai me retornar para uma URL. Então aqui ele está falando, ó, unable to open include view file. Quer dizer, não está achando esse caminho. Então eu vou lá na view, está dando problema na linha 450 e HTML. A partir de agora tá certo. Vamos colocar o post aqui. Para mim poder colocar o post aqui, eu preciso fazer uma chamada no banco de dados. Eu posso fazer essa chamada do banco de dados aqui. Porém, como nós estamos utilizando boas práticas de desenvolvimento, nós vamos aproveitar o MVC. Então, para mim chamar o banco de dados, eu vou fazer isso daqui, ó, posts, tá? Não vai atrapalhar em nada, porque ele faz diferença de função. Posts recebe a minha consulta. Então, para fazer uma consulta, eu vou fazer isso aqui, db. Eu vou chamar o objeto db que eu declarei aqui em db, tá? Ele está sendo, para você saber de onde que ele veio, ele foi declarado aqui, tá bom? Então eu crio a conexão com o banco de dados aqui nessa variável db e eu não preciso de importá-la mais, basta eu chamar ela e ela vai receber a estrutura da minha tabela da seguinte maneira, db posts, tá? Ponto select. Então eu estou fazendo aqui, dentro dessa função aqui,
eu coloco a minha query, no caso eu quero todos os posts, e vai fazer um select. Então o where vem aqui dentro e o select vem depois. E eu vou fazer indicar que eu estou passando essa variável posts aqui no meu dict. Posts recebe posts. Acabou. Na minha view não vai aparecer nada, mas se eu declarar essa variável aqui, posts, ele já vai criar para mim uma listagem automática. Sobre a sintaxe de template do Web2Py, tudo que tiver entre chaves é código Python. Tudo que tiver como igual é variável. Tá? Então sempre que eu passar igual na frente é uma variável. Tudo que tiver entre chaves é código Python. E ele possui algumas palavras reservadas, como por exemplo o extend. Nós temos também o include. Nós temos condições também de fazer chamadas de funções. Se eu quiser chamar essa consulta aqui direto, eu posso. Tá? Mas não é isso que nós queremos, vai virar uma bagunça. Então beleza. Aí está amorfo, mas nós vamos continuar o nosso tutorial aí. Vai. Então, a gente vai fazer aqui agora a exibição do nosso post já, para a gente dar uma animada. Então, como que eu posso fazer isso daqui? Já que nós podemos digitar código Python entre chaves, nós vamos fazer um loop para a gente seguir esse modelo aqui. Então, eu tenho que ter uma picture, o título e a postagem. Eu não vou construir o layout para a gente não desfocar do que é importante, até porque eu acredito que você já deva saber de layout, mas nós vamos explicar isso depois. Então, como eu quero modularizar isso daqui, então o posts ele vai ser independente. Primeiro eu vou fazer acontecer, depois a gente vai modificando. Então vamos lá, for post in posts, dois pontos. Então eu estou fazendo uma iteração dentro da variável posts que eu passei no dicionário. Sempre que eu for fazer algum código que tenha que abrir e fechar, eu preciso fechar com pass. Então aqui foge um pouco do Python que prega que eu não tenho que fazer o end for. Por que isso na view é necessário? Para que eu não me confunda, porque eu vou estar colocando código HTML misturado com código Python. Então é necessário que eu indique o fechamento do loop ou da condição através do pass. Então eu estou fazendo uma iteração e dentro da iteração eu vou ter a exibição do post. Então a primeira coisa que eu vou colocar é a imagem. Então div img, tá? src. Eu vou fazer uma chamada para uma função que chama url, tá? E eu vou indicar o caminho dela, que é default download, tá? O que está acontecendo aqui? Detalhe, como eu estou trabalhando com uma tag HTML, eu posso usar um helper para isso. Como eu estou utilizando uma tag HTML com código Python dentro, eu tenho que colocar entre chaves e colocar o igual, porque isso daqui tem um retorno, não é um código, não é uma iteração. Ele vai me devolver um valor, então se ele vai me devolver um valor, eu tenho que colocar o igual. Default download, tá? E aqui tem que ter aspas, né? Default download. Ele vai criar uma URL para mim dentro do source com o argumento post imagem. O resultado disso é isso. Então o que ele fez? Ele pegou uma tag HTML. Aqui dentro, aonde que teria que ser a URL dessa imagem, eu
construí a URL utilizando a função URL do Python, do Web2Py, que fez uma chamada para o controller default, tá? Então aqui, ó, controller, função. Vou abrir a documentação do Web2Py para a gente poder entender isso daqui agora. Então, core, função URL. Essa função URL, ela vai receber o controlador. Cadê a definição dela? Aqui, ó. Então ela pode receber o nome da aplicação. Eu posso colocar primeiro aqui o nome da aplicação, o controller. Então eu posso declarar isso dessa seguinte maneira: controller default, função download, que vai ter que funcionar. Mas, como por sequência já é automático, nós não vamos colocar. Então, controller, função, argumento. Esse arguments, esse args aqui, pode ser uma lista ou pode ser um argumento sozinho. Então, o que ele faz? Ele me faz a referência para o arquivo. Se eu colocar somente o download, ele não vai renderizar a imagem. Tá? Ó. Inspecionar o HTML aqui. Deixa eu achar a imagem aqui agora, vai ser difícil. Ó. Então ele construiu uma URL para mim. Então eu não preciso de ficar digitando URL na mão, caminho na mão, porque ele já faz isso automático para mim. Ele já colocou a aplicação. Então se eu embutir a aplicação, ele vai entender que é essa aplicação. Não precisa. Mas se eu colocar outra aplicação, por exemplo, ele já não vai funcionar. Tá vendo? Mas eu posso colocar o nome da aplicação. Deixa eu ver a sintaxe. Certo? Bom, vamos diminuir essa imagem aqui para a gente poder continuar aqui o nosso tutorial. Vou fechar aqui, né? Então, widget, vamos colocar 100 pixels de largura. Pequeno, pelo menos uns 600. 600 de largura por height de 400. Pronto. Daí abaixo eu vou colocar o post, o título do post, H1. Lembrando aí que ele vai estar dentro de uma variável, então tem que colocar igual. E fazer a referência para ele, que é o título. Pronto, que é lorem y. Posso colocar um link também. E a minha postagem. p.postagem. Aí. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Postagem e a sidebar a gente vai fazer depois no layout. Se eu vier aqui na minha interface administrativa, criar um novo post, aqui é a computação. Criar aqui no meu interface administrativa improvisada. Então, ele vai colocar para mim a imagem. Aí, ele vai fazer a lista corrente das minhas postagens.